refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Meu saravá a todos, programa Minha Fé, novamente, e dessa vez a gente vai continuar falando, né, sobre mediunidade. Um assunto que não se extingue, né? Um assunto que, na verdade, quanto mais a gente fala e quanto mais estuda, a gente vai buscar a respeito e acerca disso, a gente está aprendendo sempre, né? Ainda mais tratando de Umbanda, né? E hoje, eu tenho um convidado, né, um irmão aí, né, sacerdote Michel de Oxalá, de Arroio do Sal, que vai estar também batendo esse papo com a gente, conversando acerca da mediunidade na Umbanda, né? Vamos falar sobre a mediunidade na Umbanda. Como é que se procede na mediunidade na Umbanda, como é que a gente trabalha, né? Não tendo uma visão só acerca daqueles assuntos que eu já tenha falado, ou que outras pessoas tenham falado, mas também numa visão mais ampla aí, que cada um, dentro das suas casas, tem bastante aprendizado e que às vezes acaba sendo particular de cada casa e traz bastante informação também, quando a gente começa a agregar, né, conhecimentos de diversas casas, diversas raízes, diversos conceitos. Então, seja bem-vindo aí, meu irmão Michel de Oxalá, né? A palavra é tua aí. Muito obrigado, Pai Moisés, minha saudação aí a todos os irmãos, né, que nos acompanham aí pelo programa Minha Fé. Muito obrigado pelo convite, tá, de podermos, de alguma forma, contribuir, e quero também deixar uma saudação aí a todos os irmãos aí da TV Cidade também, né, a toda a Serra Gaúcha aí, que é a minha casa, né, Pai Moisés? Eu sou daí, né? Pois é. Apesar de estar já há 17 anos aqui morando no litoral, já me considero marisqueiro, como a gente fala aqui, né? Mas a minha cidade, o meu berço é a Serra Gaúcha, né? O povo mais acolhedor talvez haja no nosso estado. E a melhor gastronomia, né, Pai Moisés? Também Verdade. acho que vale a pena a gente deixar bem registrado aí. Verdade. Mas estamos aqui, então, para poder contribuir aí nessa noite e falar sobre o tema aí. Certo. Bom, para a gente começar a conversar também, antes de eu entrar propriamente dito no tema, tu vem fazendo também um trabalho bastante tempo, né, também na parte de comunicação com a rádio, né, falando sobre religiosidade também, falando sobre assuntos diversos também, não só da Umbanda. Gostaria que tu falasse um pouquinho também desse trabalho, né, que vocês têm. Certo, pai. Bom, o nosso trabalho aqui, a gente tem o Instituto Cultural Humaitá, que é um braço que a gente criou para o nosso terreiro, para alguma forma a gente poder agregar a nossa comunidade sem diretamente colocar o nome do terreiro, né? Porque certo. Aí a gente coloca muito aquela coisa, como se diz, proselitista, né? Então a gente quer fazer um trabalho social sem diretamente envolver a religião, né? Então, por isso a gente criou essa associação, né? Ela não tem fins de como a própria associação que a gente é filiado, né? Certo. Associação Cultural Farroupilha, onde o senhor é o presidente, né? Que reúne as casas e que de alguma forma dá esse suporte, né? Essa associação ela não tem esse fim, né? O nosso fim é divulgação da própria religião e um trabalho social. Certo. Então, pai, dentro desse contexto a gente profere cursos também, a gente tem um grande projeto com professores aqui, onde a gente ministra aulas, esses professores, né, ministram aulas para o preparo daquelas pessoas que querem prestar o ENSEJA, né, o famoso, para concluir o primeiro grau, o segundo grau, né, para preparar um curso preparatório para essas pessoas. E também, em cima disso, também a gente tem a nossa rádio web, né, onde a gente faz programas semanais para a gente divulgar, né, a nossa religião, divulgar a nossa Umbanda no sentido de desmistificar essa religião, né, pai? Que ainda, infelizmente, ainda há aquele preconceito, né, em cima das religiões afro. Então, a nossa intenção é essa, desmistificação, né? Para dizer que, na realidade, quando a gente trata da religião Umbanda, a gente está falando de uma religião e então ela só pode praticar o bem, né? É verdade. Que é uma religião, ela pratica única e exclusivamente o bem, né? Certo. Eu acho bem interessante porque são poucas pessoas que hoje, eu vou dizer exposição, né? Que se expõem para falar um pouco sobre a religião de Umbanda, né? Até porque a religião de Umbanda, ela acaba
abraçando, na verdade, muitas coisas que talvez não são exatamente da Umbanda, né? Não são próprias da Umbanda. E aí, quanto mais pessoas, né, tem como é que eu disse, essa facilidade de poder se comunicar, de poder levar o que é a Umbanda, seja na parte também através de uma rádio, através de um programa, através até mesmo na comunidade, como tu falou, né? Às vezes a própria ação das pessoas que são bandistas, ajudando a comunidade onde vivem, né? Demonstram, né, qual que é o caráter das pessoas que estão inseridas nessa religião, né? Antes de começar na mediunidade, a gente vai falar sobre um pouquinho da questão da mediunidade. Eu achei legal tu falar sobre esse trabalho também, porque parece que, para o pessoal entender que nós também não estamos somente dentro do terreiro, né? Só naquela coisa assim de abrir nossa porta da casa ali para trabalhos espirituais, mas também para estar junto com a comunidade, para estar colaborando com a comunidade. Talvez, em alguns locais, a gente até não consiga tanta inserção, né? Pelo preconceito, como tu bem falou, né? Não consiga tanto aquilo que a gente poderia, quem sabe, estar colaborando a mais aí. Eu sei que aos poucos, né? A gente não pode, cada um tem um conceito, né? Mas aos poucos a gente vai continuar sempre buscando orientar da melhor forma possível. Assim como tem muita gente, às vezes, buscando de forma errada, né? Falar sobre a religião de Umbanda. Então, eu acho legal que tenha pessoas que continuem ainda divulgando, tentando reunir as pessoas para falar sobre a religião, para falar sobre assuntos, né, que envolvem a religião, para desmistificar, né? Não é nem para a gente impor, né? A gente não quer aquela coisa de pregar a palavra lá, dizer assim, ó, vamos botar o orixá te chamou para fazer parte da nossa casa. Não é essa a questão. É de poder, pelo menos, ser respeitado como uma religião que é, né, a Umbanda. Então, eu acho muito, muito bacana mesmo o teu trabalho aí. Por isso, até um tempo, eu já estava buscando, já estava, como eu digo assim, pensando em te trazer um tempo atrás aí já, para conversar sobre isso. Pegando o gancho da rádio, que já vem fazendo esse trabalho, também sei desse trabalho que vocês fazem aí embaixo. Falo embaixo porque eu estou aqui em cima na serra, mas, na verdade, no litoral, né? No litoral. Então, assim, o quanto é importante ter pessoas que realmente se exponham, né, pelo bem de uma religião que é tão, como é que eu digo assim, castigada por pessoas que, às vezes, não levam uma boa informação sobre ela. E quem paga somos todos nós, né? Então, meus parabéns, né, pelo esse trabalho aí da rádio, que é de alguns anos, né? Vocês estão, na verdade, com a rádio em si, né? Já faz algum tempo que vocês estão nesse trabalho. E 2017, pai. 2000 e? 17, pai. 2017, isso aí. Então, eu acho muito bacana, porque, assim, é difícil, né? Todas as vezes, tipo, destinar um tempo para fazer isso, às vezes arrumar um repertório para poder iniciar um trabalho, buscar assunto, mesmo que o nosso assunto é vasto, a gente sabe que a gente, para falar sobre religião, sobre Umbanda, a gente sentaria, conversaria um monte aqui, né? Num bate-papo descontraído, mas o trabalho de apresentar, né, para a sociedade em si, a Umbanda como realmente ela a gente precisa, sim, trazer um assunto, formalizar esse assunto, colocar de uma forma que todo mundo possa entender. Então, por isso que eu parabenizo quem se expõe de uma forma coerente, né, de uma forma que realmente traga uma boa impressão da religião de Umbanda. E você, como é que assim, sincero em falar que são poucas as pessoas que realmente trazem isso, né, trazem essa informação. E a gente sabe também que muitas vezes, por mais coisas legais que a gente possa trazer de assuntos sobre a Umbanda, sobre a religião, mesmo assim, ainda são poucas as pessoas que se interessam, né? Quando a gente vem falar, por exemplo, sobre algumas questões que vão beneficiar particularmente as pessoas, né? Ou vender alguma coisa, ou prestar uma situação, parece que isso enche o público, né? Para assistir, muitas vezes até mesmo discussões, brigas, né? A gente vê muito, né? Quando tem tragédia na televisão, todo mundo, né, vai estar informado, um falando para o outro no outro dia, né, falando sobre tragédia. Agora, quando é um assunto assim, são poucos, e às vezes nós estamos falando de nós mesmos, né? A gente está dentro de uma casa, inserido numa sociedade, pessoas que frequentam a nossa casa, e muitas dessas pessoas talvez não dão tanto apoio nessas questões que seriam importantes, da divulgação do que realmente é Umbanda. Então, de parabéns, vocês estão de parabéns por dar continuidade, né, nesse trabalho aí, certo? Então,
vamos colocar, vamos voltar para o nosso tema também principal, que sobre mediunidade. Então. Bom, sobre mediunidade, eu queria ver contigo também qual a tua visão acerca da mediunidade dentro do terreiro, né? Porque a gente sabe muitas vezes que as pessoas confundem a prática da mediunidade, por exemplo, num centro espírita, ela tem uma forma, né? Vamos falar também que mesmo muitos não querendo usar essa palavra ritualística, mas para tudo na nossa vida existe um ritual, desde que eu levanto, né? É um ritual de eu levantar, de eu, né, lavar o rosto, escovar os dentes, então tudo é ritual, a gente tem ritual em tudo. Mas vamos colocar dessa forma, a forma como se pratica a mediunidade num centro espírita e a forma como se pratica a mediunidade no centro de Umbanda, né? Então as pessoas às vezes não entendem. E realmente o que seria, né? Para que serviria, na verdade? Vamos colocar assim, essa mediunidade num terreiro de Umbanda. A diferença dela, né? De outros locais, um centro espírita, ou até mesmo uma pessoa que atende lá, só ela, independente, vamos colocar assim, como um médium, né? Se é de cura, ou com um doutor, com alguma coisa assim, e um médium de Umbanda, né? Qual que seria, vamos botar assim, o que tu colocaria para a gente sobre essa mediunidade? Bom, vai, Moisés, como tu disse, esse assunto é bem amplo, né? Então, assim, eu vou tentar resumir ele o máximo que a gente conseguir, né? Quando a gente fala sobre mediunidade, pai, é bem interessante que a gente fale que, se a gente falar nela numa visão codificada por Allan Kardec, talvez é o que a gente mais tem de literatura sólida, né? Porque Kardec foi um cientista, né? Ele estudou a mediunidade de uma forma científica. Isso. Então, segundo as conceituações de Allan Kardec, todos nós somos suscetíveis de alguma forma, né, de ter alguma faculdade mediúnica ou de ter pelo menos uma sensibilidade. Mas quando nós nos remetemos à mediunidade de terreiro, pai, a gente tem algo em especial aqui dentro. Porque quando a gente fala em mediunidade de Umbanda, principalmente, nós temos que nos remeter a uma ancestralidade, talvez. Talvez essa mediunidade da Umbanda, isso é algo como eu enxergo, né? Eu vou tentar falar de uma maneira talvez não tanto do que a gente encontra em livros, né? Em literatura, porque a gente vai encontrar um vasto repertório e a gente não sabe aonde se agarrar, né? Verdade. Porque cada autor, na realidade, ele codifica a sua forma. Mas eu vejo a mediunidade de terreiro afastada da mediunidade que é praticada no centro espírita, ou aquela mediunidade que, como tu bem falou, daquele benzedor que tem o seu cantinho, né, que tem ali, de alguma forma, né, uma faculdade mediúnica de cura, ou do próprio magnetismo, enfim. A mediunidade de terreiro, a gente tem que se remeter à nossa ancestralidade, porque nós lidamos com os caboclos, né, que são os nossos povos originários, né, são os povos originais dessa terra, né. Os bantus, quando aqui chegaram, eles conseguiram sentir que nessa terra já tinha dono, né. E pela nossa Umbanda ter um fundo banto, né, ter muito desse fundo banto, dessa cultura africana do sul da África, ela traz esse sentido da ancestralidade. E assim como os próprios pretos velhos, nossos ancestrais da África, né, que a gente também cultua dentro da Umbanda. Então, talvez, pai Moisés, o médium de Umbanda, aquele médium ostensivo, eu digo, aquele médium que trabalha de alguma forma na sua incorporação, eu creio que ele já traz uma ancestralidade nesse sentido, né? Porque a gente nota, nós que somos dirigentes, a gente nota, não são todas as pessoas que têm mediunidade de incorporação. Isso. Vão entrar dentro de um terreiro e vão realmente... Hoje, talvez, a gente vê isso um pouco banalizado. Eu não sei em que momento a gente virou a chave, pai Moisés, como tu bem falou, sabe? Eu não sei em que momento nós, seres humanos, viramos a chave e nos tornamos tão, às vezes, banalizando o mundo sagrado. Hoje é tudo muito um contra o outro, nós contra eles, é o que a gente vê nesse mundo de hoje. Verdade. Mas, pela nossa experiência, o que a gente nota, pai Moisés, é que a mediunidade de terreiro, ela com certeza traz uma ancestralidade naqueles que são médiums ostensivos. E também temos, né, várias outras faculdades mediúnicas, talvez mais simples,
e daí elas têm uma certa semelhança com a mediunidade daquele médium do centro kardecista, como a própria mediunidade de psicografia, a gente pode dizer, né, que é a faculdade de escrever pela influência de algum espírito. Eu creio que essa mediunidade funciona nos dois lados. A própria mediunidade do magnetismo, né, a faculdade de cura, né, que a gente fala daquela imposição de mãos para levar a cura, talvez ela seja uma mediunidade que funcione nos dois lados, mas a mediunidade de incorporação, essa mediunidade que a gente vê onde o médium ele é tomado, ele é possuído, vamos usar essa palavra, né? Isso. Porque ele realmente ele é possuído, naquele momento a sua personalidade se confunde, né? Eu creio que essa mediunidade ela tem um fundo de ancestralidade, pai. Então, quem sabe, né, os médiuns hoje que são ostensivos já não eram aqueles antigos pajés, já não eram aqueles antigos babalaôs, né, que no processo de reencarnação hoje estão de volta, né, praticando aquilo que já é praticado há milênios, né? Isso não começou com Allan Kardec, não começou comigo, nem com o pai Moisés. Isso já vem de um tempo que a gente não tem como, talvez, achar essa raiz, né, pai? Bem interessante a tua colocação, e acrescentou bastante aí, né, nessa questão de entender um pouco da mediunidade de terreiro, e tu fez um link legal aí na questão do estudo, né? Que Kardec, na verdade, como um estudioso, buscou, né, essas informações, e que, particularmente, eu acredito que todas as informações que vêm do plano espiritual, seja qual for o estudioso que busca e que encontra o resultado disso, a gente serve para a gente também, porque, na verdade, a gente está falando em mediunidade numa amplitude, não numa situação de dizer que só porque sou de um terreiro de Umbanda, eu também não posso estudar a mediunidade, aquela mediunidade que todo mundo conhece como sendo só no centro kardecista, no centro espírita. A gente está falando de mediadores, a gente está falando de pessoas que, na verdade, conseguem fazer esse contato com o plano espiritual e trazer essa mensagem. Então, a única diferença está realmente nessa, como tu bem colocou aí, né? A gente tem muito essa questão da própria ancestralidade, né? Na própria incorporação. O médium, no gestual, quem sabe, como tu mesmo falou, quem sabe não se traz traços, né? Como tu falou, até mesmo de antigos pajés, ou até mesmo iorubás, ou outros, na verdade, descendências, né? Que tiveram muito característico essa questão ritualística. E aí, ela vai ser diferente na Umbanda, né? Só que as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender nessa amplitude, como tu bem colocou aí, né? Esse link que tu fez. Quando eu perguntei sobre essa mediunidade na questão por exemplo, falo no centro espírita, mas como numa questão mais ampla, não só dirigido aos kardecistas, que sou bem sincero em dizer que realmente eu acho que eles fazem um bom trabalho pelo fato do estudo que se tem acerca da parte espiritual, e que cabe também a nós umbandistas também esse estudo, né? Porque o estudo não foi feito. Sempre quando alguém escreve um livro, eu acredito que ela não vai dizer só esse livro é apenas para um grupo X ler ou ter informação. Quando alguém escreve um livro, ele escreve um livro para o mundo, né? E é o mundo quem, na verdade, tem sede de sabedoria, de alguma coisa, é quem tem que buscar ela. Então, se tem alguma coisa que fala de espírito, nós também temos essa sede, né, de buscar. Então, foi bem interessante que tu falou aí acerca disso, porque a grande característica da Umbanda é realmente essa questão de botar o pé no chão, né? De buscar a sua raiz mais natural, vamos colocar assim, né? Sem aquela questão de fazer de acordo com aquilo que a sociedade pensa, ou que ela dita, ou que as pessoas imaginam que tem que ser correto. Porque muitas vezes, o que hoje parece muito correto, né? E até assusta, vamos colocar assim dessa forma, né? Que tu até colocou que a questão da banalização, né? Hoje que as pessoas acham como certo, que hoje até mesmo assusta, e assusta bastante, para quem muitas vezes acaba até certo ponto, eu não estou incluindo nós pelo fato que talvez eu também não sou 100%, a gente está sempre aprendendo, mas eu me coloco pelo menos como uma pessoa que vem tentando buscar de uma forma sempre como aprendeu e traz isso como essência. Claro que as entidades vêm ainda instruindo, vêm ainda trazendo conhecimento, e a gente vem aceitando esse conhecimento, a gente vem praticando aquilo, porque eles não pararam de vir instruir, né? Eles continuam a fazer isso.
Mas a base, muitas vezes, se perdeu, né, no caminho dessa situação, e assusta, isso assusta. Por isso que o assunto mediunidade, que eu também pensei, tu também pensou, né, quando a gente estava pensando no assunto aí, é realmente para as pessoas entender que mediunidade não tem nada a ver com aquilo que muitas vezes a gente está enxergando hoje, né, de algumas situações. Vou dar aqui um exemplo e gostaria também da tua visão acerca disso também, tá? Isso, da minha parte, não é nenhum preconceito, só que existe a mediunidade, aquela que eu me reconheço como parte ou meio, né, pelo qual eu tenho algo a colaborar, que seja também para me ajudar, porque, na verdade, o médium ele não vem aqui só para dizer, eu sou médium para ajudar os outros. Tem muita gente que vem nessa ânsia de dizer que ele é o mediador, que ele foi escolhido, né, de certa forma, para poder ser médium para ajudar as pessoas. Eu acho que até o primeiro a ser ajudado somos nós mesmos, né? E eu me ajudei bastante quando eu comecei a desenvolver essa mediunidade. E aí entender que essa mediunidade ela não se vende. Eu não tenho como oferecer a minha mediunidade, eu não tenho como vender aquilo que não é somente meu. Na verdade, é um conjunto, né? É como se nós dois aqui, nesse momento, estamos fazendo um trabalho, né, conversando sobre um assunto para levar uma informação. O nosso objetivo aqui é levar essa informação para as pessoas entender um pouco acerca disso. Então, eu não posso vender esse assunto como sendo meu, porque esse assunto é nosso, nesse momento que a gente está conversando. E aí, a gente vê hoje, nos dias de hoje, muito a mídia, falo a mídia no modo geral, não a mídia correta, a mídia aquela que realmente tem as portas abertas para poder falar, cada um falar da sua maneira, da sua forma, da sua visão, né, com total liberdade. Falo daquela coisa de realmente vender algo que não se venderia, né, que é a mediunidade. O que tu me diz a respeito, assim, das situações onde as pessoas, às vezes, expõem assim, olha, eu poderia fazer uma consulta com uma entidade, né, e é o valor tal, valor X para uma consulta com uma entidade, o valor X para tal situação com uma entidade. Não estou aqui preconceitualizando, estou dizendo assim, falando na questão da consulta com a entidade, ou muitas vezes, simplesmente dizendo que a entidade, né, ela presta um trabalho, vamos por assim, se eu fizer algo aqui agora, né, através da minha mediunidade, a manifestação dela, vem aqui, faço um trabalho, e aí, para te ter um resultado lá, de repente, até negativo, para destruir alguém, para fazer uma amarração, para fazer alguma situação dessa forma. Como é que tu enxerga essa situação dentro da Umbanda, aonde, vamos ser bem mais direto, onde os espíritos, nós, fazer um trabalho para que esses espíritos aí nos sirvam, seja qual for a nossa vontade. Vamos supor, se eu quiser destruir, eu posso fazer um trabalho para destruir, se eu quiser fazer amarração, eu posso fazer um trabalho para amarração, e eles vão estar suscetíveis a tudo isso. Como é que tu enxerga isso para a Umbanda? Existe isso dentro da Umbanda? Como é que se trabalha isso dentro da Umbanda? A Umbanda é para isso? A Umbanda tem esse trabalho? Olha, Pai Moisés, realmente é um assunto que deixa a gente de cabelo branco, né? Mais do que eu já estou ficando. Ou sem cabelo, no meu caso. Verdade. Mas talvez uma das primeiras recomendações, né, que a gente encontra através dessa raiz cristã que também a gente tem dentro da Umbanda, né? Dai de graça do que de graça recebeste, né? As recomendações, as palavras do mestre, né, do mestre Jesus. Então, se a mediunidade ela é algo que tu recebe de graça, né, através da bondade do nosso Pai Maior, né, que nos tornou mediadores, aí nós já estamos cometendo um crime, né? Então, o assunto teria que morrer, em tese ele teria que morrer aqui, né, Pai Moisés? Dai de graça o que de graça recebeste, né? Então, não parte da gente. Pai Moisés, essa questão de trabalhos de amarração, trabalhos amorosos, traga o seu amor em 7 horas, em 7 dias, né? Como eu te disse, às vezes a gente fica pensando, Pai Moisés, como o ser humano torna a espiritualidade algo infantil, né? Como se nós pudéssemos, de alguma forma, dominar essa espiritualidade ou dominar o mundo espiritual. A gente lida com uma matéria que a gente não enxerga. Isso. Né? Tirando aqueles médiuns que têm a faculdade de vidência, que a gente diz que tem esse livre acesso ao mundo espiritual, que conseguem ver
e ao que eu sei, são poucos médiums, são raríssimos os médiums que têm essa faculdade de evidência. Talvez um dos mais potentes que a gente conheceu foi Chico Xavier, né, que, segundo nos consta, ele tinha dificuldade de saber quem estava encarnado e quem estava desencarnado. Né? Mas aí a gente fala de alguém que foi realmente uma potência mediúnica, não existe nada, talvez, na nossa época comparado ao que foi Chico Xavier. Né? E, pai, quando a gente se remete à Umbanda, como a gente disse, né, a gente lida com antigos espíritos de pajés, antigos espíritos iorubás, de negros velhos, e diversas outras entidades que chegam dentro da Umbanda, amparadas, né, pela força dos orixás, que são divindades. É uma grande diferença que talvez a gente tem que falar aqui também, porque nas religiões africanistas, talvez o orixá ele é visto como um deus, né? E dentro da Umbanda a gente vê ele como uma divindade. Aí já tem uma grande diferença. Uma divindade é algo, né, a parte do divino. E sobre a égide de Cristo, né, que a Umbanda ela tem uma raiz cristã muito profunda. Quando a gente se remete, quando a gente fala sobre esses famosos traga o seu amor em 7 dias, a gente tem que dizer que tem muita roupagem que usa o nome de Umbanda. Né? Existem diversas manifestações de religiões afro, né? Desde Umbanda, Quimbanda, Batuque, a gente tem Xangô do Recife, a gente tem Catimbó, Pagelança, Macumba Carioca, enfim, a gente tem uma gama enorme aí dentro. Só que aos olhos do leigo, tudo é macumba, tudo é Umbanda. Né? Então, eu acho que isso vale a pena, às vezes, as pessoas pensarem um pouco, assim, dizer, não, mas quando a gente fala de Umbanda, a gente fala da manifestação dos espíritos para a caridade. Né? Isso foi as palavras do caboclo fundador da nossa religião, né, o caboclo das 7 encruzilhadas, manifestação do espírito para a caridade. Então, única e exclusivamente a prática do bem. Aqui dentro não existe, né, Pai Moisés, o famoso tu dominar aquele espírito, ou tu, como se diz, pagar, a famosa paga para aquele espírito. Ele vai se vender por um toco de pau, ou por uma vela, ou ele vai se vender por uma cachaça. Isso não pertence a Umbanda, né, Pai Moisés? Isso é muito importante a gente falar. Eu não posso aqui falar com propriedade de outras roupagens, porque eu vou estar pisando em terra que eu não conheço, né, pai? Sim. A gente sabe que existe, mas é como a gente diz, a gente tem que falar com propriedade daquilo que a gente faz. Isso. A Umbanda, então, ela tem as suas propriedades, ela tem a sua ritualística, ela trabalha com velas, com fumo, com bebidas, né? Tudo numa ação movida pelos guias, né? Que sabem dominar esses elementos, mas sempre com a prática da cura, com a prática do bem, né, com a prática da ajuda. E nessa questão da mediunidade, pai, só um adendo aqui também, mas é dentro desse assunto. Talvez hoje a gente vê uma certa, por parte de alguns dirigentes que talvez um pouco despreparados, forçam uma mediunidade que não existe, né, criando a famosa mistificação. Ao meu ver, também a gente vê muitos adolescentes, às vezes, incorporados, e não que isso seja errado, não é isso que eu quero dizer, mas talvez não se tenha maturidade necessária para lidar com esse sagrado, ou para lidar com algo que é muito sério, né? Porque a mediunidade, ela tem a participação do mundo espiritual, né? A gente tem um livre acesso ali, a gente pode dizer, mas a gente tem que ter a visão que ela é embasada no ser humano, né? Então, às vezes, a gente pode criar desequilíbrios, a gente pode criar mistificações, a gente pode criar uma série de problemas, né, que vai afetar o ser humano. E aí a gente vê o que a gente está vendo, né, pai? Essa coisa do traga o seu amor em 7 dias, do lá, e eu domino espíritos, eu faço pactos, eu faço isso, eu faço aquilo. E a gente está lidando com uma coisa que a gente não enxerga. Né? Então, eu acho que aí existe um certo perigo, existe uma falta de estudo, uma falta de bom senso, às vezes, né, pai? Da gente poder realmente entender, sabe? E fazer aquilo que a gente faz com responsabilidade. Eu acho que tu tem que ter uma grande responsabilidade de saber que a gente lida com vidas humanas.
né? A gente está lidando com outro ser humano, a gente está lidando com pessoas. E às vezes uma palavra errada que tu fale para essa pessoa, tu pode alterar todo o destino dela, né? E essa alteração de destino às vezes pode causar ações que a gente não tem nem noção do que pode ter ali na frente, né, pai? De prometer algo que a gente não vai cumprir, de prometer algo que não depende da gente, né? E por isso a gente vê, né, pai, essa grande pandemia de depressão, de suicídio, de diversas pandemias aí, né, fora Isso. o nosso Covid que a gente passou aí, né, uma série de pandemias mentais, que a gente pode dizer, né, e doenças psíquicas mesmo, causando sérios danos aí, muitas vezes amplificada por essa questão dos nossos sacerdotes, né, pai? Isso aí. Bom, falou tudo. Na verdade, se resumiu bastante toda a questão que a gente tem para falar sobre, né, a questão da mediunidade na Umbanda, esses perigos, como tu mesmo falou, dessa questão da orientação, né, para quem está chegando mais novo, e às vezes tem esse perigo também, né. A gente é exemplo, né, muita gente é colocado como exemplo, aquilo que eu fizer, o outro não conhecendo, pode ser que vai querer reproduzir isso, e talvez não é na reprodução, mas cada um no seu tempo, e se for para ser, a mediunidade ela tem que ser realmente aos poucos, e se realmente, como tu mesmo falaste lá no início, né, nem todos, na verdade, chegam no terreiro de Umbanda, são médiuns, né, existe aí uma seleção natural que se chega num terreiro de Umbanda e se identifica essa mediunidade de várias formas, mas não é uma coisa assim, não, vamos selecionar, tu é médium, tu não é médium, né? E muito interessante essa tua colocação e a questão também de dizer, a gente não vai falar nunca acerca de outra religião que eu também não posso dizer, né? Mas dentro da Umbanda, como sendo a manifestação do Espírito para a caridade, então nessa questão não existe, né? Essas questões não existem. Só que tudo como colocado num bolo, tudo parece a mesma coisa, por isso que a gente procura sempre trazer esses assuntos para poder esclarecer. Bom, a gente teria assunto para mais um monte de tempo aqui, mas como a gente tem um tempo menor, né, para falar sobre isso, mas acho que já é um tempo bom para poder levar pelo menos um pouco desse assunto para quem não conhece, e para quem conhece também, né, quem conhece, de repente, poder entender o quanto é importante falar sobre religião, falar sobre Umbanda, mediunidade. Eu só tenho a agradecer, então, a tua presença, Michel, e de novo, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho de vocês aí na região, né, de Arroio do Sal. Com certeza, né, vamos voltar de novo, quem sabe a falar mais sobre esse assunto, que eu acho que ele é mais extenso. A gente pode começar por um outro ponto da mediunidade, para a gente falar também, dentro dos trabalhos de Umbanda. Então, muito obrigado pela tua presença, né, que os orixás possam estar abençoando todos aí, um grande abraço, e estamos com saudade, né, por enquanto a gente não desceu ainda para o litoral, mas em que a gente descer, a gente vai dar um abraço a vocês. Deixar para as colocações finais. Muito obrigado, pai, pela oportunidade de a gente poder participar nessa noite. Quero pedir desculpas, tá, para os nossos irmãos que vão assistir, né, que vão nos dar o privilégio, né, de apreciar nossas colocações e dizer que eu não me coloco, apesar de ser um sacerdote, eu não me coloco como um conhecedor, eu me coloco como um estudioso, sempre eu procuro estudar e estudar bastante, pai. Né? Como tu mesmo falou, a gente tem programas de rádio, a gente tenta levar de alguma forma esse conhecimento, então a gente se coloca como um estudioso e aberto ao conhecimento, eu não tenho opinião fechada sobre nenhum assunto, né, pai? E espero de alguma forma ter contribuído, agradecer a ti, agradecer a toda a equipe que está nos dando o suporte por trás, com certeza, né? Agradecer ao seu programa, a TV Cidade, e, enfim, estamos aí à disposição quando o pai Moisés achar necessário de novo aí, nos comunique, que vai ser um prazer aí a gente estar junto aí, pai. Muito obrigado, uma boa noite e meus parabéns pela tua iniciativa de colocar, pai, no ar esse programa e levar esse conhecimento que, com certeza, como eu te disse, é uma questão de desmistificar, né, pai? De tirar esse rótulo de religião do mal, né? Isso aí. Nós somos uma instituição, uma religião a serviço do bem. Um baita abraço, então, e uma boa noite, pai. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Grande axé, meu irmão. Abração. Refletiu a luz divina
em todo o seu esplendor.